Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. Fazia algum tempo que a gente não estava aqui nos estúdios da TV União, por vários motivos. O principal deles foi a pandemia, que nos deixou separados por muito tempo, mas o programa não saiu do ar. Tivemos a ajuda aqui da TV, de Jonathan, que não deixou o programa parar, e nós continuamos fazendo o programa, mas hoje nós vamos inaugurar aqui novamente, nos estúdios, e está conosco aqui o Dr. Túlio Fernandes de Oliveira, que é médico e é endocrinologista, e já teve conosco aqui vários programas nesse tempo, tanto que a gente ocupa aqui já esse programa, nas quintas-feiras, às 21h30, e no domingo, às 11h30. Portanto, hoje nós estamos de volta e vamos saber uma série de coisas que interessam à endocrinologia, que interessa ao médico de outra especialidade, ao estudante de medicina, enfim, a todos nós que estamos assistindo esse programa. A finalidade do nosso programa, desde o início aqui, foi mostrar para o ouvinte, para o telespectador, a orientação para quem ele deve procurar quando sentir isso ou aquilo na sua saúde. Porque às vezes a gente tem dificuldade, para que médico eu vou? Então aqui a gente dá uma orientação que serve para todas as pessoas. Túlio, obrigado por ter aceito o convite, de uma hora dessa você podendo estar em casa descansando, estar aqui conosco, mas era importante a sua presença aqui. Até porque a gente precisa se lembrar de muita coisa. Por exemplo, quanto tempo você já está trabalhando como médico, como endocrinologista? Lembre-se que você foi quem trouxe a medicina nuclear aqui para Natal. Queria que você dissesse algumas coisas desse período, antes da gente começar o nosso trabalho aqui. Ô Marcos, eu quero primeiro agradecer a você essa felicidade, essa alegria que eu estou sentindo agora de estar novamente com você aqui, depois de tantos anos. Fico muito feliz e sei que aqueles que estão nos assistindo sentem perfeitamente o que é que significa a gente encontrar um velho amigo que a gente gosta muito. E eu estou muito feliz, Marcos, de estar novamente aqui no programa que você faz há tantos anos e que é tão útil para todas as pessoas. Então, muito obrigado pelo seu convite, pelo convite que você me fez para estar aqui junto de você, ajudando no pouquinho que nós podemos fazer ao mundo melhorar. Muito bem, Túlio. E o tempo que você faz a endócrino e que começou aqui a medicina nuclear, né, que hoje já está super desenvolvida, mas me lembro que quando a gente caminhava lá pelo hospital universitário, Onofre Lopes, e você dizia para mim que ia começar uma nova era de evidências científicas com a medicina nuclear. E, evidentemente, a medicina nuclear foi um dos grandes desafios da minha vida. Eu sempre lidei com endocrinologia. Saí do curso de medicina, fiz especialização e vim ensinar no curso de medicina. E passei 10, 15, 20 anos ensinando medicina nuclear. Aliás, ensinando endocrinologia. Depois eu me senti muito feliz de ensinar e muito conhecedor de como memorizar as coisas. Aqueles alunos que hoje estão médicos, que foram meus alunos, lembram da facilidade que eu sempre tive de ensinar, de mostrar as coisas e principalmente de memorizar todas as coisas da minha especialidade. E medicina nuclear, Marcos, apareceu como um desafio que eu mesmo coloquei para mim, um desafio que eu botei na minha vida. Depois de muitos anos de endocrinologia, eu disse, eu vou fazer o título de especialista em medicina nuclear no Brasil. Evidentemente, esse é um
curso é um concurso muito difícil, feito em São Paulo uma vez por ano. E eu aceitei esse desafio, eu construí esse desafio para mim e me preparei dentro dos conhecimentos que eu tenho de memorização e fui para São Paulo. Então, em São Paulo, eu enfrentei um concurso extremamente difícil, que é para obter o título de especialista em medicina nuclear. Eu me lembro que eu tirei, quando cheguei no concurso, tinham 7 professores, e eles disseram, pode tirar o seu ponto. Então eu tirei um ponto número 36. Disse, pronto, essa é a dissertação, me deram o tema, e disse, o senhor senta nessa cadeira, e o senhor pode escrever 3 horas sobre medicina nuclear nesse assunto aqui, para a gente saber os seus conhecimentos. Então eu me sentei, escrevi, depois ele disse, agora você vai para uma prova oral. E disse, tire esse ponto aqui. Eu tirei outro ponto, e ele disse, pronto, esse é o assunto. O senhor vai ser questionado por esses 7 professores. E os 7 professores na minha frente começaram a fazer perguntas e perguntas sobre esses assuntos, e eu fui respondendo, e me saí bem. De 400 ou 600 candidatos, por aí assim, que fizeram nesse ano no Brasil, só passaram 56, e eu fui um dos que foi aprovado nesse ano para título de especialista em medicina nuclear. Então, eu me recordo que eu me preparei tão bem para isso, com a minha capacidade de memorização, que eu me sentia assim tão feliz quando eu voltei no avião. O avião vinha acima das nuvens e eu acho que eu estava acima do próprio avião, de tanta felicidade. Foi o primeiro grande desafio que eu aceitei para me tornar especialista em medicina nuclear, Marcos. Muito bem. E é interessante a gente saber isso para que os estudantes de medicina que ainda vão enfrentar tanta dificuldade, né? Saber que a medicina do futuro, como na sua época começava esse desafio da medicina nuclear, hoje nós temos outros grandes desafios, tanto na cirurgia como na clínica, né? E aproveitando, eu lhe pergunto, quais são as novidades nesses últimos tempos que você pode nos trazer para a endocrinologia? Marcos, isso realmente todas as profissões médicas cresceram muito nessas dificuldades que o mundo passou e ainda está passando. As guerras, as pandemias, as epidemias e hoje as epidemias e as pandemias. Então, geralmente com o sofrimento, as pessoas se esforçam mais, aprendem mais, correm mais atrás de resolver os problemas e aí o mundo cresce. Durante as guerras e principalmente após as guerras, o mundo cresce assustadoramente e melhora. É uma contradição, mas é assim que o mundo funciona. Na endocrinologia, nesses últimos 3 anos ou 4 anos, se fizeram descobertas extraordinárias, descobertas que eu nunca imaginei que eu iria assistir na minha especialidade em endocrinologia. Descobriu-se, por exemplo, uma glândula que era esquecida. Eu acho que eu nunca falei aqui nesse programa sobre a pineal. Falamos sobre tireoide, falamos sobre o pâncreas, sobre as adrenais, a hipófise, todas as glândulas comumente a rotina da endocrinologia, mas a pineal não. Nós nunca falamos sobre a pineal. E agora surgiu um medicamento, e chegou no Brasil há poucos meses, um medicamento que é um indutor do sono, e é um indutor, ele atua na própria defesa do organismo, ele aumenta as defesas do nosso organismo. Chegou no Brasil a melatonina. Já existia melatonina nos Estados Unidos há mais de 20 anos, eu mesmo comprei melatonina nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Depois comprei na Argentina também, e agora chegou no Brasil, autorizada pela Anvisa, a melatonina em gotas, que é um indutor perfeito para o sono. É uma glândula que a gente não sabia para que ela existia.
os próprios endocrinologistas sabem que a pineal era uma glândula praticamente esquecida, quase não entrava no currículo médico. E a pineal se descobriu que ela produz a melatonina, depois de uma cadeia de estímulos neurológicos, ela produz melatonina, e que essa glândula é capaz de produzir para todos os animais. Aquelas pessoas que estão assistindo esse programa podem assistir hoje os pássaros, quando o sol vai se pondo e o mundo vai se tornando escuro desse lado. Todos os pássaros e todos os animais passam a produzir melatonina. E essa melatonina é não só o indutor do sono, mas também um hormônio que é capaz de melhorar todas as defesas orgânicas dos animais e das pessoas. Então chegou no Brasil a melatonina, que está sendo usada já largamente no Brasil como um indutor e como um regulador da arquitetura do sono. Então a melatonina está sendo uma das novidades da endocrinologia. Você veja, Túlio, que as coisas como são, né? Essa glândula pineal, como eu dou aula lá na Faculdade de Terapias Integrativas Complementares, ela trabalha essas coisas que há 2000 anos atrás, os orientais, quer dizer, essa glândula pineal já era muito falada pelos antigos, principalmente os orientais, do poder que ela tinha, sem saber detalhes como esse. Mas eles, por intuição divina, já sabiam da importância dessa pineal. Inclusive, quando se fala dos chakras, se fala justamente no chakra coronariano, que trabalha justamente com essa glândula capacitando energia chamada astral, energia divina, né? Que é a energia mental também. Então você veja que às vezes existem até críticas, né, sobre esse tipo de estudo, que muitas vezes não é feito ainda hoje por médicos. Por isso que as aulas lá que eu dou na faculdade para estudantes de medicina, eu digo muito para eles. É muito bom que essa cultura, que foi o que começou realmente a nossa medicina atual, ela nunca seja esquecida e seja usada por médicos que trabalham cientificamente sobre tudo isso. E completando exatamente isso que você disse, Marcos, o próprio organismo, a própria evolução das espécies até chegar ao homem, jamais iria fazer uma glândula inútil. A pineal não é inútil. Então, mesmo antes da ciência descobrir as suas razões de existir, já se sabia, antes mesmo da própria organização científica, já se sabia que ela tinha alguma função importante, como o Dr. Marcos falou. É isso aí. Então isso é muito bom. E depois dessa pandemia, Túlio, quais foram assim as dificuldades que você apresentou na especialidade? Porque eu acho que todo médico, com essa pandemia, ele começou a ter problemas, né? Isso. Assim, com os pacientes, com o trabalho dele mesmo. Por exemplo, lá em oftalmologia, eu não pude fazer medicina somente através da televisão, através como é que se chama? Da internet, porque eu não posso fazer um fundo de olho pela internet, eu não posso tirar a pressão ocular pela internet. Então, eu enfrentei uma série de dificuldades nesse período, né, de pandemia. E digo mesmo, a gente sempre na especialidade nossa, a gente fica cada dia esperando que os colegas cientistas que estão lá do outro lado pesquisem coisas para melhorar. E foi muito tempo perdido, não, mas assim, para cada especialidade houve uma parada nesses estudos, porque eles estavam trabalhando exatamente para salvar vidas dessa pandemia. Então, na sua especialidade, quais foram as dificuldades que você notou, Túlio? Bom, a primeira é que aconteceram muitas descobertas, como nós estávamos falando. Uma delas foi um uso de medicamentos por via digestiva. Então, essa foi uma transformação que a humanidade ainda vai ver muitas descobertas nesses próximos 2 anos. Existiam medicamentos, GLP-1, que são 4 medicamentos que existem no Brasil hoje.
as pessoas conhecem muito, porque eles são usados muito hoje para emagrecer. Eu vou dizer pelo nome comercial, porque eu não estou ferindo nada, porque só existem esses 4 medicamentos no Brasil. Então eu posso dizer o nome comercial dos 4. Trulicity, Victoza, Saxenda e Ozempic. Esses medicamentos todos só podiam ser administrados por via injetável. Então, era a via de uso do medicamento, porque eles eram proteínas grandes, e proteínas grandes não podem ser absorvidas pelo aparelho digestivo. O aparelho digestivo, ele, quando chega uma molécula muito grande, ele pega com as enzimas e diz: vamos partir isso aqui em vários pedaços de aminoácidos para que eles possam ser absorvidos no nível do aparelho digestivo. E assim, a maioria dos medicamentos que são proteínas grandes não podem ser usados a não ser pela via dolorosa e inconveniente injetável. Esses 4 medicamentos, todos eles eram usados para o tratamento do diabetes e para o tratamento da obesidade. Sempre para as 2 coisas. E hoje ainda se vê no Brasil inteiro pessoas usando esses 4 medicamentos somente para emagrecer, o que não é correto. Eles servem para emagrecer e servem para controlar o diabetes. Bom, esses 4 medicamentos geraram o aparecimento de um dos milagres da medicina, inclusive com desdobramentos nos próximos 3 anos, gigantescos para a minha especialidade e para toda a medicina de um modo geral. Esses 4 medicamentos, se descobriu que essa proteína grande, que só poderia ser, quando fosse aplicada pela via digestiva, teria que ser partida e perdia a sua utilidade, descobriu-se que ela pode entrar pela via digestiva, e um jeitinho astucioso de um cientista fez com que ela pudesse ser absorvida nas pregas do intestino, enganando as enzimas do aparelho digestivo. Bom, e essa é uma descoberta de poucos dias. Nós estamos com o medicamento há poucos dias aqui em Natal já. Poucos dias não, faz um mês já. Bom, é um medicamento que são esses 4 remédios que eu falei, usados para o tratamento de diabetes e usados para o tratamento do emagrecimento, que hoje podem ser tomados em um comprimido e que é absorvido nas pregas do estômago, sem chegar às enzimas digestivas que partem a molécula. Bom, então essa foi uma descoberta extraordinária e chegou em Natal um medicamento que representa esses 4 e que é administrado por via oral. Bom, isso parece uma coisa simples, uma rotina da pesquisa científica, mas não é. Porque essa descoberta de poder introduzir um medicamento pelas pregas do estômago é uma coisa realmente nova e que vai abrir as portas da ciência para trazer outros medicamentos igualmente importantes, como esses que eu falei, para nesses próximos 2 ou 3 anos chegarem por via oral. Um deles é uma coisa que eu quero animar muitos pacientes que tomam as suas insulinas diariamente. Dentro de mais alguns 2 ou 3 anos estará chegando no mundo medicamentos como a insulina, que será tomada por via oral e entrar com toda facilidade nas pregas do estômago. Então, isso realmente é uma novidade espetacular da ciência e que abre portas, que cria perspectivas melhores para a vida de todos os pacientes com diabetes. Muito bom, Túlio. Você sempre, quando vem aqui, traz muita novidade, muita esperança para as pessoas que precisam melhorar a saúde, né? Depois eu queria que a gente, no segundo bloco, você me dissesse também se notou alguma alteração no comportamento dos pacientes nesse período conturbado de você não poder sair, de não poder estar junto, enfim, houve uma série de modificações do próprio paciente que nós vamos falar logo agora, quando começarmos o segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e logo voltaremos. Como Cortês costuma dizer,
Amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Estamos começando o segundo bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Túlio Fernandes de Oliveira, que é endócrino, médico e endocrinologista. Está nos trazendo aqui, depois de um longo período, que inclusive o programa não foi ao vivo durante quase 2 anos, então está aqui inaugurando. E então, Túlio, eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre o comportamento, se você notou alteração no comportamento do paciente de endocrinologia. Marcos, essa é uma pergunta tão essencial para todos os médicos e também para todos os pacientes. Houve uma mudança extraordinária na vida dos pacientes e também na vida dos médicos. Quando surgiu o celular com a internet, houve uma transformação na cultura de todas as pessoas do planeta, sem exceção. Todas as pessoas tiveram um número extraordinário de informações na palma da mão. Agora, só que essas informações vieram numa coxa de retalhos, informações as mais misturadas possíveis, mas as mais completas possíveis também, praticamente de todas as especialidades médicas. E houve uma transformação nos clientes. Todos os clientes se sentiram firmes com esse número gigantesco de informações, mas sem saber que estavam recebendo informações em coxa de retalhos e que eles não eram médicos, mesmo com aquele número inacreditável de informações. E hoje tornou-se a coisa mais comum em todos os consultórios médicos a pessoa chegar já trazendo os seus exames, já trazendo a interpretação dos seus exames e principalmente, pior de tudo, já trazendo, já cobrando aquele tratamento que ele mesmo acha que é o correto para ele. Então as pessoas quase se tornaram médicas. Então, isso foi uma dificuldade. A primeira dificuldade grande é porque ninguém pode se formar em medicina através de um celular. O celular é uma coisa extraordinária, é um número de informações inacreditável, absolutamente inacreditável. Mas para a gente fazer as pesquisas, para a gente ajudar nos próprios trabalhos científicos, para ajudar na comunicação humana. Então, é uma coisa extraordinária, mas não para formar um médico, para formar um dentista, para formar um engenheiro, nem para formar um advogado. E as pessoas, com aquele número de informações gigantescos que estão com ela na mão, acham que são médicas. E aí, a gente tem que ter, como médico, como experiente, que Dr. Marcos Foucault cada um de nós tem que ter aquela paciência para dizer, vamos discutir aqui os exames que você precisa realmente fazer. Porque os pacientes já trazem uma lista interminável, não só de exames complementares, mas de exames que eles não devem fazer, de exames que são contraindicados para eles fazerem. Chegam pacientes no meu consultório com um exame de curva glicêmica, solicitando um exame de curva. Eu ouvi falar que essa curva glicêmica é muito importante, doutor, para eu fazer.
mas você, consta aqui na minha ficha, no seu prontuário, que você já tem diabetes, que você toma insulina. Sim, mas a curva glicêmica é um exame novo, que acho que eu preciso fazer. A curva glicêmica é um exame feito tomando uma garapa doce de açúcar concentrado e que a pessoa tem que tomar aquela garapa sendo diabético. Vai parar no pronto-socorro quando fizer esse exame. Hoje, felizmente, todos os médicos, como o doutor Marcos, como eu, como todos os médicos já entenderam essa dificuldade. Até os laboratórios de análises clínicas estão rejeitando alguns exames, mesmo que eles vão lá ter que fazer, porque diz, não, esse aqui a gente não faz. O senhor é diabético e o senhor não pode fazer uma curva glicêmica, nem teste de tolerância à glicose. Então eu estou dando só um exemplo, fora as aberrações que a gente às vezes encontra e que às vezes é motivo de riso. Doutor Marcos pode até achar engraçado, mas isso pode acontecer, doutor Marcos. Vem também na lista de exames um teste de gravidez para um homem. É isso aí. Túlio, outra coisa também. Eu acho que nesses últimos tempos tem muita coisa acontecendo para o paciente que tem obesidade. Então, quais são assim as coisas que mais assim você tem para nos falar sobre isso? Bom, Marcos, a obesidade não é mais uma doença simples. A pessoa engordar não é mais uma doença simples. É uma pandemia também. Se você olhar em qualquer shopping, nesse momento, você olhar 20 pessoas, mais de 10 estão obesas. Então, isso não é uma doença. É uma epidemia que está em praticamente todo o mundo. Onde você olhar num navio, num cruzeiro, de cada 20 pessoas, mais de 10 estão com excesso de peso. Se vocês olharem nas novelas das televisões hoje, nos programas rotineiros de televisão, lá está uma pessoa extremamente gorda aparecendo na imagem. Então a obesidade não é mais uma doença, é uma epidemia, e uma epidemia com consequências às vezes graves. Eu não estou querendo alarmar a situação de ninguém, mas a obesidade pode levar a diabetes, a obesidade pode levar a hipertensão, a obesidade pode levar a infarto, pode levar a acidente vascular cerebral, pode levar a muitas outras doenças chamadas comorbidades pelos médicos, e por isso ela se torna uma coisa relativamente grave. Então, há que se ter um cuidado excepcional com a doença que invadiu a casa de todas as pessoas da Terra. E uma coisa, né, Túlio, que você está falando aí, que é uma coisa bem evidente, que todos nós ouvimos falar agora nesse período, é que as pessoas que tinham obesidade sofreram mais problemas com a Covid, sobreviveram menos, enfim. Isso. E mais, aí eu queria falar a coisa boa da medicina. Então eu queria falar a coisa, diante desse problema, desse conflito, eu queria falar que a medicina, sempre em toda a sua história, vai respondendo bem às necessidades, aos anseios, aos desejos da população. E aí a medicina não só descobriu uma quantidade maior de medicamentos para tratar a obesidade, como descobriu uma coisa que eu não chamo mais um tratamento médico, eu chamo um milagre da medicina. Esse milagre da medicina veio com a descoberta de que, cortando um pedacinho do estômago, que fazendo algumas renovações no aparelho digestivo, podia se transformar a informação da saciedade que vem do estômago para a córtex cerebral, poderia ser modificada. E foi justamente através da descoberta da cirurgia bariátrica que a medicina respondeu com muita precisão à obesidade como uma pandemia do mundo atual. A cirurgia bariátrica hoje é realmente uma solução extraordinária para os casos em que a obesidade
ultrapassa todos os limites da clínica e ganha essa solução perfeita na cirurgia bariátrica. Outra coisa na endocrinologia, Túlio, que eu queria que você aqui falasse, porque apareceram muitas novidades nas crianças, né? O TTH, uma série de alterações que a gente ainda está procurando ver se esse aumento foi porque se estudou mais, porque se descobriu mais, ou se ela tem alguma relação com as pandemias que surgiram. Mas, além disso, tem uma coisa importante que a endocrinologia poderia nos ajudar, que é a puberdade precoce. Então, o que você poderia nos falar sobre a endocrinologia e a puberdade precoce? Muito bom, Marcos, muito bom. O mundo aprendeu com essa maquinazinha que ele tem na mão, aprendeu uma quantidade enorme, como nós estávamos falando, de informações. Teve um número interminável de informações. E as próprias crianças vão recebendo através do tablet, do celular, um número de informações, e uma garotinha de 6 anos hoje sabe 1 milhão de vezes mais coisas do que a mãe dela sabia quando tinha os 6 anos. Então, essa confirmação desse número alarmante de informações gerou realmente uma transformação endócrina. As crianças se tornam mais adultas, se tornam mais desenvolvidas do que os pais, do que as mães, principalmente as meninas. Bom, isso acontecendo, então o número de puberdade precoce tornou-se... Eu alcancei a puberdade oficialmente aos 14 anos. Quando eu comecei a minha vida de endocrinologista, a puberdade normal vinha aos 14 anos. E esse número veio diminuindo, 13, 12, eu passei a maior parte do meu tempo de endocrinologista acompanhando a puberdade e considerando-a normal aos 12 anos. Hoje chegam diariamente na minha clínica crianças com 6, 7, 8 e 9 anos, com a maioria dos caracteres sexuais femininos secundários, como telárquia, pubarca, menarca, todas essas adrenarca, todos esses sintomas de puberdade precoce com apenas 6 anos de idade. Então isso tornou-se uma coisa, eu não sei se é porque eu sou o especialista e aí os casos vêm para mim, mas de qualquer modo eu vejo com muita preocupação o aumento enorme da puberdade precoce nos dias atuais, Marcos. Então isso é uma coisa fundamental. E você falou aí muito bem que existe assim um aumento muito grande dos conhecimentos, né, das pessoas sobre técnicas, sobre descobertas da medicina, que às vezes a gente considera até uma certa vantagem nos conhecimentos. Mas como toda vantagem, temos algumas desvantagens. Uma delas é oftalmológica. Então, nós notamos, né, nós oftalmologistas, que devido ao uso assim inadequado, mas muito constante dos celulares e essa luz azul, violeta, ela tem trazido grandes maus para a visão. Principalmente naquelas crianças antes dos 8 anos de idade, onde o olho não está ainda completo. As estruturas deles estão ainda em desenvolvimento. Então houve um aumento muito grande de miopias, que até houve agora uma série de tratamentos mais eficazes para essa miopia, tipos de óculos diferentes, etc. Mas eu continuo achando assim, que na escola se pede o uso dos tablets. Em casa, a criança também vai estudar pelo mesmo equipamento. E à noite ela vai brincar. Então, é uma coisa que é preciso os pais, a sociedade em si, utilizar. Porque é necessário, não há conhecimento hoje que você possa ver somente nos livros. Você pega mais rapidamente através do celular. Mas ter uns certos cuidados. Por exemplo, pessoas que trabalham muito com o computador precisam piscar,
porque todo mundo que fica muito encantado com a tela, ele esquece de piscar. E o olho humano precisa de pelo menos 18 a 20 piscadas por minuto. E vocês podem observar quando tiver seus colegas, seus filhos, trabalhando num computador numa coisa bem interessante, ele vai piscar de 6 a 8 vezes por minuto somente. E isso vai causar um ressecamento, uma falta de lubrificação, que no final do dia vai dar para ele uma série de desconfortos oculares que levam, às vezes, ele ao oftalmologista dizendo que ele está sofrendo da visão. Então, são coisas que a gente tem que começar a, quando tem a oportunidade, de falar, né? Porque é um mal necessário, mas é preciso ter cuidado. Outra coisa, se vai dormir, apaga a luz e se acende o celular, para não incomodar o companheiro ou a companheira, porque ele tem luz própria. Pois bem, com luz apagada, um celular ele é extremamente nocivo a uma área no olho chamada mácula. Então ele destrói essa camada e qualquer um de vocês pode fazer esse teste. Passe 15, 20 minutos com o celular, com o quarto com a luz apagada, depois você deixe de olhar para o celular e olhe para a parede. Você vai ver o retrato do seu celular em branco na parede escura. E se você acender a luz, vai aparecer o contrário. O celular desenhado, a tela dele, em preto. Então são coisas que a gente pode evitar, melhorar a nutrição com alguns alimentos que ajudam a manter a retina mais saudável e ter esses cuidados de usar sim, mas ter um certo limite no uso deles. Quer dizer, é um progresso, é uma coisa maravilhosa, mas tem algumas coisas assim. Estamos assistindo aqui aquilo que eu acabei de dizer. A medicina vai dando resposta a todas as dificuldades que ela vai encontrando no ser humano, em todas as idades. Dr. Marcos acabou de falar uma coisa que a oftalmologia já se preocupa, já cuida, já enxerga, já vê as dificuldades e já apresenta soluções. A endocrinologia também, Dr. Marcos, a ciência como um todo sempre vai dando as soluções melhores. Nós estávamos falando de puberdade precoce e a medicina descobriu as relinas. São substâncias que são capazes de inibir o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos secundários e sem alterar o crescimento. Então, as pessoas que têm puberdade precoce, as garotinhas de 6 anos que aparecem com o peitinho, a glândula mamária já desenvolvida e que aparece com os pelos, elas vão menstruar muito cedo e vão ficar naniquinhas, bem pequenininhas, desse tamanho. 1 metro, 1,15 m, 1,20 m é a altura dessas criancinhas que têm puberdade precoce. E eu estava dizendo a Dr. Marcos que a medicina sempre dá as soluções, como ele estava falando nas soluções que a oftalmologia dá para os problemas que ela vai encontrando pela frente. Então a medicina descobriu as relinas, são drogas que são injetáveis e que inibem os hormônios FSH e LH e faz os caracteres sexuais femininos secundários, a mama que cresceu vai desaparecendo e fica normal. Os pelos que apareceram na região pubiana ou na região axilar vão diminuindo e se tornam normais para a idade de 6 anos. Esses são os tratamentos com as relinas. São 3 substâncias que tem no Brasil, tem 4 com outra fora aqui do Brasil, mas as 3 que já são usadas largamente e com uma segurança perfeita. Então, a medicina vai dando essas soluções para os problemas que vão surgindo, como o Dr. Marcos acabou de falar na oftalmologia. Muito bem, Túlio. Então, a gente aqui também nota que tem certas coisas que são de outras áreas. Não é nem da área oftalmológica, nem da área endocrinológica, e, ao mesmo tempo, é de tudo isso, que são os aparecimentos assim, mais frequentes, quase que dominante nas pessoas, que é a depressão. Então, a depressão hoje em dia, por milhões de fatos, e que foram agravadas pelos problemas atuais que tiveram, então, a depressão ela tem atrapalhado muito a vida das pessoas e que o acompanhamento deles, o tratamento deles
que é feito pelo psiquiatra principalmente. Em alguns casos, o próprio psiquiatra encaminha para o psicólogo, mas essa depressão, ela às vezes tem atrapalhado assim o andamento, o tratamento, o acompanhamento e até o diagnóstico de muitas doenças nas suas especialidades. E aí eu queria deixar para o terceiro bloco a gente falar um pouco sobre a depressão ou os problemas de ordem nervosa, as ansiedades, as angústias, que estão tendo interferência até no diagnóstico ou no acompanhamento de várias doenças médicas. Nós falaríamos algumas sobre a endocrinologia. Voltaremos dentro de 1 minuto e falaremos sobre isso. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Estamos voltando para o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando endocrinologia, com o professor Túlio Fernandes Filho, que é endocrinologista, médico e professor da nossa universidade. Então nós paramos no segundo bloco mostrando uma situação que é muito comum e tem aumentado de uma maneira assustadora, que é os estados de alterações mentais, dos quais a depressão ela está sempre muito presente, junto com a ansiedade, com a angústia. E tudo isso, além de interferir no acompanhamento de pacientes de outras especialidades, geram sintomas no paciente que, às vezes, o médico tem que fazer o diferencial entre a especialidade dele e o sintoma que o paciente tem e fazer a diferença se é uma patologia mesmo orgânica ou se ela é de ordem emocional. Então, só dando um pequeno exemplo do que nós vamos falar hoje aqui, eu queria ver que existe, vocês muitos já ouviram falar de um pesquisador japonês que fez uma pesquisa. Eu gostaria de mostrar aí o tape. Esse é um dos livros muito importantes sobre informação que se transmite através da água pelo professor Masaru Emoto. Então esse livro eu tenho e foi concedido na época que eu fiz o curso, não é? E lembrança, né, do curso de especialização de holística, mensagens oculares ocultas na água. É importante vocês conseguirem estudar esse livro, onde ele mostra um trabalho de um pesquisador que procurou nos mostrar detalhes dos cristais de uma água congelada após ela receber uma informação. Desligue. Tá rindo. Jonathan, se possível, me projete aí o livro para o pessoal identificar melhor. Então esse é o livro, Mensagens Ocultas na Água, de Masaru Emoto.
Esse cara é um pesquisador japonês e que existem algumas críticas dizendo que ele não é cientista. E ele já mostrou várias vezes que realmente ele não é cientista, ele é um pesquisador. E que gostaria muito que os cientistas ajudassem a ele para ver o que ele achou, se tem alguma coisa a ver. E pelo que ele fala, ele teve uma entrevista que foi muito importante, que eu gostaria de rodá-la aí um pouquinho, para que a gente possa entrar no assunto mais detalhadamente. Isso é um engenheiro eletrônico. Também os estados mentais e a saúde. Porque se uma pessoa está com um pensamento positivo, um pensamento de amor, por exemplo, isso vai afetar a sua água e vai torná-la de melhor qualidade. Então, isso se reflete certamente na saúde e na maneira como ela se apresenta para o mundo também. Eu queria que você comentasse sobre isso. 私たちはバイブレーション、水と同時にバイブレーションでできている、振動でできている、振動の組み合わせなんだということだと思うんですね。Assim, a palavra é uma vibração que age na água e que age no ser humano. Então, nós precisamos estar conscientes de estar sempre usando essas palavras de maneira positiva para que haja um círculo virtuoso e que é esse tipo de força vital positiva que permite que nós, seres humanos, sejamos perfeitos. E quando usamos palavras negativas, elas acabam destruindo o organismo, o que muitas vezes chamamos de doenças. Então nós podemos afirmar que assim, os pensamentos que uma pessoa tem, e as emoções também que ela tem uma relação profunda com a maneira como ela é vista no mundo e com a sua saúde. E que até, vamos dizer assim, o sistema imunológico é afetado pelo tipo de pensamento que a pessoa tem. Então a pessoa é aquilo que ela pensa. Uma pessoa bem disposta, uma pessoa alegre e bem-humorada, certamente vai afetar a sua água positivamente e vai, portanto, ter um bem-estar e uma longevidade também maior, certo? E foi uma pesquisa que ele fez, pegou 50 gotas d'água, congelou a 25 graus abaixo de zero, sendo que, antes dele fazer esse trabalho, ele falou com cada gota dessa, dizendo uma palavra de amor, de fé, de esperança, de tristeza, enfim. E para o espanto dele, quando ele olhou no microscópio eletrônico, ele viu que cada gota d'água dessa ficou com um formato diferente e cada uma delas com a expressão relativa ao que ele falou. Enfim, o que nos trouxe isso de informação? É que o nosso corpo, 70% a 80% dele é composto de água. Então que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente começar a dar informações, a pensar, a falar alto sobre o que a gente acha que é. Então, pensamentos negativos geram, dentro da pessoa que é cheia d'água, de uma série de alterações orgânicas que podem ser transformadas tanto em felicidade, em alegria, como em doenças. Coisas que eu gostaria que Túlio fizesse uma observação mais sobre isso, já que Túlio é muito bom em psicanálise, fizemos um curso juntos e você progrediu muito nisso, sabe muito utilizar essas palavras, Túlio, no seu tratamento com seus pacientes. Muito bem, Marcos, você já disse uma coisa extremamente importante. Você disse que os casos de depressão estão crescendo e você disse que eles devem ser tratados pelo psiquiatra, que eventualmente encaminha esses pacientes para o psicólogo. Não quero entrar muito em detalhes de como se forma a depressão, mas tem, do ponto de vista prático, uma informação que eu não resisto à tentação de dizer aqui nesse programa agora. Existem dois tipos de pessoas, de pacientes ou de pessoas na família de todos nós, nas nossas famílias. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que se inclinam e as pessoas que se curvam. Esses são os dois tipos de pessoas que existem no mundo.
Claro que existem os intermediários, mas aqueles que se inclinam são os que pensam muito em si, são os egoístas, são os que acham que têm sempre razão, são aqueles que na política do mundo se tornam os ditadores. E tem aqueles que se curvam, que eu falei, são aqueles humildes, que são simples, que são para baixo, que acham que eles próprios não merecem nada da vida. Aí é onde está, em cada um desses, tanto os que se inclinam muito, como os que se curvam muito, aí nós temos que ter muito cuidado com eles. Os médicos de todas as especialidades do mundo têm que ter cuidado com os exageros dessas duas formas de vida que eu acabei de exemplificar. Aqueles que são muito egoístas vão terminar passando mal na vida ou podem fazer muito mal à sociedade humana. E aqueles também que se curvam, e no meio deles estão os depressivos. Então, no meio dos depressivos, a gente precisa ter aquele cuidado de separar rigorosamente aqueles que vão precisar de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento psicanalítico, de um tratamento psicológico, seja de que linha for, que vão precisar, porque existem hoje medicamentos com um poder enorme de controle da depressão. Eu não estou falando somente nos inibidores de recaptação da serotonina, aqueles que foram descobertos há 30, 40 anos atrás, mas estou falando de medicamentos novos que são capazes de controlar com muita perfeição as formas de depressão. E é bom que se encaminhe corretamente aqueles pacientes que se curvam para o psiquiatra, para o psicólogo, para o psicanalista, para os médicos especializados nesse tipo de tratamento, porque eles são muito frequentes nas clínicas e eles podem prejudicar muito os tratamentos. Aqueles que são importantes, que se inclinam, acham que sabem conduzir os seus próprios tratamentos e, inclusive, modificam as dosagens prescritas pelos médicos, o que constitui um perigo para a saúde. Assim também, aqueles que se curvam, que são depressivos, podem até esquecer os seus tratamentos, os seus comprimidos, porque não se acham merecedores nem sequer de receber um tratamento. Em todos os dois casos, a medicina tem que ficar alerta, com toda a sua atenção, e fazer, como o Dr. Marcos acabou de dizer muito acertadamente, que nesses casos, qualquer dúvida, temos que entregar ao especialista, que é o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, o médico correspondente àquele tipo de enfermidade. E é isso, Túlio. Então, a gente vê o seguinte, que as coisas mudaram muito de uns tempos para cá. E aconteceu que se usa muito pouco ou muito menos a palavra. Então, a minha insistência nesse passar de tempo e evolução de doenças, que hoje, do jeito que as coisas estão, tudo era para não ter mais ninguém ansioso, ninguém com depressão. A vida hoje está tão simples, não é? Tudo você consegue, aperta um botão, etc. Mas o pessoal está mais infeliz. Eu posso dizer uma coisa, Marcos. Permita eu falar uma coisa da sua própria vida. Permita isso. Porque Dr. Marcos esteve doente há pouco tempo. Ele foi um dos raros sobreviventes. Então eu posso chamá-lo, assim como meu amigo, de um sobrevivente. Eu posso chamá-lo assim. Um sobrevivente sobrevive quem pensa melhor e vai embora quem pensa pior. Agora, eu quero chamar a atenção que não estou tratando aqui de pensamento positivo. Estou falando de pensamento adequado. O pensamento positivo, ele não tem o poder de resolver tudo. E ele resolve apenas aquilo que não tem no inconsciente da pessoa pensadora
um pensamento diametralmente oposto. Quando a pessoa tem dentro de si um pensamento negativo, diametralmente oposto ao que a pessoa deseja, o pensamento positivo não tem qualquer efeito. Então, eu não estou tratando de pensamento positivo. Estou falando de pensamento adequado. Cada pessoa deve selecionar os seus pensamentos e nisso o médico pode muito bem ajudar as pessoas nesse sentido. Na própria consulta, na primeira consulta, nas consultas subsequentes, se levar sempre ao paciente as ideias melhores, os pensamentos melhores, as sugestões melhores, para que ele vá caminhando e pensando sempre o melhor e não pensando no pior. É isso. E então, é necessário que cada um comece a refazer essas coisas que nós estamos falando aqui e começar a procurar os pensamentos adequados. E para isso é necessário tanto você ter um profissional que lhe acompanhe, como também você ter livros adequados para você ler. Porque tem muitos, você chega nas livrarias e tem assim prateleiras completas, livros de autoajuda. Está lá. Então, Túlio, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho com alguns dos seus livros. Uns deles, é de que época aquele livro que eu tive a oportunidade de ler e usá-lo? Aquele livro, Marcos, tem mais de 20 anos. Pois é, e ele ainda é atual. Tem mais de 20 anos. Ele ainda é atual. Aí você tem outros livros, gostaria que você aproveitasse e dissesse algumas coisas que às vezes é necessário numa situação como essa aqui, a gente levar o esclarecimento, ver como é que se consegue isso. E eu acho que já tem outros livros que você está prestes a lançar. Gostaria que você aproveitasse um momento e nos esclarecesse isso. Marcos, vou falar isso, mas antes eu queria somente dizer uma coisa. As suas prescrições, as minhas prescrições, as prescrições de todos os médicos, elas muitas vezes se perdem porque o próprio cliente abandona o tratamento, não toma o remédio para o glaucoma que ele precisa tomar sempre, não toma o remédio para diabetes que ele precisa tomar sempre, não toma o remédio para obesidade que ele precisa tomar sempre, porque ele vai mudando os seus pensamentos e não tem ninguém ao lado dele para orientá-lo. Olha, está na hora de tomar o seu remédio. Olha, você esqueceu de comprar o remédio, vá comprar agora. Cuide da sua saúde, porque isso é a sua vida, é a sua existência. E quando o paciente não tem isso, não tem um médico ao seu lado, que ninguém pode ter um médico permanente ao seu lado, a não ser que seja casado com a médica ou a pessoa casada com o médico. Então, como não tem um médico ao lado, existe uma forma que eu vejo nos dias atuais, muito boa, que é através da leitura. Então, um livro é como se o médico estivesse ao lado da pessoa, sempre prestando aquelas informações, fazendo a sugestão daqueles pensamentos, daquelas ideias e principalmente a sugestão de atitudes, de ações corretas, de ações boas. Aí, Túlio, mas gostaria que você falasse alguma coisa dos livros que vêm ou os que já estão para a gente poder ler. Bom, nós temos aqui, Marcos, nós temos, todos os meses eu lanço um livro para os meus clientes, todos os meses. Esse ano eu lancei todos os meses um livro para os meus clientes. E esses livros são, eu não posso dizer que são livros de autoajuda, mas são livros que ensinam o pensamento adequado para cada caso. Então, são personagens, todos esses livros são bem pequenininhos, 100 páginas, você só pode adquirir esses livros na minha clínica, porque a editora funciona lá na própria clínica. Então, esses livros, eles ensinam a pensar correto, a idealizar coisas boas e, consequentemente, a agir de forma certa. É como se o médico estivesse ao lado do paciente, assistindo ou ensinando, sugerindo pensamentos corretos, pensamentos adequados.
O primeiro livro que nós lançamos esse ano foi um livro que eu realmente fiz com a intenção de chamar muita atenção das pessoas para essa necessidade da leitura, porque as pessoas hoje só leem praticamente as coisas do celular. E esse livro não está ainda na internet. Mas o primeiro livro é esse que está aqui na minha camisa, na sua frente. Eu vi que todas as mulheres do mundo desejavam ser bonitas sempre. E esse livro está aqui. Essa mulher que está aqui é a mulher que desejava ser bonita sempre. E, na verdade, ela conseguiu. É um personagem criado por mim. Na verdade, ela conseguiu ser bonita e ser a mulher mais bonita do mundo e, consequentemente, mais rica do mundo. Mas ela chegou a uma conclusão muito difícil, que ela disse: a beleza não é tudo. E eu sinto que está faltando uma coisa muito importante em mim. Está faltando eu ser útil. E aí, quando ela chegou a essa conclusão, ela transformou-se no personagem do livro. Ela formou-se em 7 cursos superiores e tornou-se a mulher mais útil do mundo. É uma lição, é uma imaginação que é útil e que é inspiradora para as mulheres. Muito bem. Então nós tivemos hoje aqui uma série de assuntos ligados à endocrinologia, ligados à medicina de uma maneira geral, e que eu acho que a gente preencheu assim esse tempo e tivemos dentro da sua casa, aí você que ligou a televisão aqui na TV União, e pôde participar da nossa conversa. Nós voltaremos outras vezes quando for necessário, sempre que for necessário. E se alguém tiver alguma necessidade maior, é só ligar aqui para a TV União e poderá se informar como encontrar o Dr. Túlio para poder adquirir o livro ou mesmo fazer consultas no seu consultório. Túlio, a palavra final contigo. Marcos, mais uma vez eu termino como comecei, agradecendo profundamente a você e lhe dando os parabéns por várias razões. A primeira, que você é um sobrevivente pela qualidade dos seus pensamentos. Aquelas pessoas que pensaram negativamente se aproximaram mais da derrocada. E as pessoas que pensaram melhor, pensaram com mais confiança, acreditando mais no melhor, acreditando mais na vida, acreditando na saúde perfeita, que foi com essa saúde perfeita que nós todos nascemos. Então, acreditando nessa saúde, é que eu vejo com muita alegria você aqui sadio, depois de ter passado por algumas dificuldades grandes nessas doenças que a humanidade toda experimentou. A primeira é essa. E a segunda, eu quero lhe agradecer, Marcos, pelo encontro nosso de 2 amigos que faziam tempo que não se viam. Então, muito obrigado por isso. E agradeço também ao público que teve a paciência de me escutar, Dr. Marcos, que é sempre uma alegria, mas de me escutar. Muito obrigado a vocês todos. Ok, então, até o próximo programa aqui pela sua TV União. O nosso programa é Saúde é Tudo.